Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos de um reactzinho especial hoje. Vamos aí do canal Sandman com a história de Horizon Zero Dawn, né? Então, não conheço muito a história, vai ser a primeira vez aqui que eu vou assistir com vocês, vou falar aí o que que eu acho, o que que eu penso, mas eu já reagi a uma música do Lex Clash, vou deixar no cardzinho aqui pra vocês, da Aloy, que é a personagem, né, pelo que eu entendi, principal aí do jogo. Mas vamos ver qual vai ser o babadinho e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para tá dando aquela forcinha pro crescimento. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, daquele bom e velho like, belezinha? E vamos que vamos, vamos que vamos. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez e trazendo pra vocês mais um por dentro da história, dessa vez de um jogo saindo do forno. Estou falando de Horizon Zero Dawn, um jogo exclusivo de PlayStation 4 que traz uma boa história e hoje eu compartilho ela aqui com vocês. Pra quem tá chegando agora e não conhece esse quadro aqui no canal, eu explico. O foco do por dentro da história é explicar todo o enredo de determinado jogo e pra ajudar na imersão eu coloco as cenas pra ilustrar aquilo que eu tô falando. Só que o que muita gente Legal. não entende é que quando eu digo que eu vou falar de toda a história, eu estou me referindo aos fatos principais, aquilo necessário para você Claro, compreender né? o Não tem enredo. como ter Eu não vou tudo, falar né? de tudo o que acontece no jogo, principalmente nos casos de jogos de mundo aberto, onde eu vou ter que resumir 20, 30 horas de jogo em 20, 30, 40 minutos de vídeo. Então é lógico que eu vou deixar alguma coisa de fora, certo? Agora, de uma coisa vocês podem ter certeza, tudo o que interessa saber da história vai ser falado aqui, e diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, pro caso do Zero Dawn eu resolvi abordar as curiosidades e outras coisas em vídeos separados. Principalmente por causa dos problemas que eu tive recentemente aí, que eu até falei no vídeo, onde eu expliquei a demora para sair o Horizon. Dito isso, bora para mais um por dentro da história. Agora, ele tem um gráfico bonito, né? O jogo, no caso. A história do jogo começa com um homem chamado Rost, acompanhado de um bebê ainda sem nome. Ao que tudo indica, ele vai fazer algum tipo de ritual, e dá para notar nesse meio tempo o imenso carinho que ele sente por essa criança que lhe foi entregue. Essa criança não possui um nome e pouco se sabe sobre seus pais. Enquanto ele passeia com o bebê, ele vai contando um pouco da história desse lugar, sobre algumas tradições das tribos que vivem ali e também sobre como as máquinas vivem nesse lugar. O jogo se passa mais de 1000 anos no futuro e a humanidade foi praticamente extinta do planeta. E o motivo Tá disso ter certo? acontecido vocês saberão um pouco mais adiante. Rost leva o bebê até o local onde as tribos antigas faziam uma espécie de batismo. Nesse lugar, a criança era apresentada diante da natureza e tinha o seu nome abençoado por uma das matriarcas da tribo. Até Lindo o então, jogo. tudo estava indo conforme manda a tradição, só que esse batismo nunca poderia ter acontecido, pois essa criança é aparentemente amaldiçoada e foi exilada da tribo desde o nascimento, tanto ela quanto Rost. E membros exilados não tinham direito a esses rituais. Além disso, os membros da tribo também não poderiam falar com os exilados, era estritamente proibido, e por conta disso, uma das matriarcas repreende o rito, dizendo que aquilo é uma heresia. É importante destacar duas dessas matriarcas, Tirsa, que é a que fica do lado de Rost, e a que reprovou se chama Lesna. É importante nesse momento destacar também que essa tribo se chama Nora, mas também existem outras que também serão faladas. 6 anos se passaram após o batismo de Eloy. Agora ela é uma criança curiosa em busca de entender o máximo do ambiente que a cerca. Só que nessa busca para entender mais sobre a tribo, ela descobre o quanto ela é desprezada por aqueles que não são exilados. Nossa, são muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, jovem Bart? Agora Tadinho. vá ver se encontra um pouco mais, Ótimo, você foi muito bem. Ah. Crianças, venham comigo. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Vaca falando isso com uma criança. Isso. Oh, vamos lá. Revoltada com isso, Eloy foge, mas acaba caindo em uma Se vinga, caverna garota. antiga. Essa era uma ruína de eras atrás e lá ela encontra um dispositivo chamado de foco. Esse aparelho é capaz de mapear um ambiente, ouvir gravações e projetar hologramas, e ela descobre tudo isso assim que ela coloca o dispositivo.
Do lado de fora da caverna, ela encontra Rost, que diz que já que ela quer tanto sair de casa, ela deve estar preparada para sobreviver nesse mundo e promete que vai ensiná-la a caçar. No primeiro dia de caça, ela se depara com uma situação onde ela vê uma pessoa em risco de vida. Diante da recusa de seu mentor em ir ajudar o rapaz, Eloy, com a ajuda do foco que ela havia pego, traça um caminho até o jovem, se esgueirando através da mata e evitando as máquinas. Uma coisa que eu não falei até agora é que cada uma dessas máquinas tem uma função e um tipo de temperamento. Depois de salvar o garoto, Eloy presencia duas cenas que a revoltam. A primeira delas é quando alguns anciãos da tribo, mesmo sabendo do feito heróico da criança, mandam que aquele jovem que foi resgatado não dirija a palavra a dois exilados. Falar com o exilado é um crime grave pelas leis da tribo. A segunda cena acontece poucos metros dali, onde ela é atacada por uma criança e, por não entender o motivo de ser hostilizada por todos, ela pergunta a Rost o porquê disso. Quem era a mãe dela, por que ela já nasceu exilada, e são várias outras perguntas, mas que somente as matriarcas poderiam responder. Então, nesse momento, Rost diz a Eloy que existe uma forma de saber a resposta para cada pergunta. Existe um evento chamado de aprovação, que funciona como um rito de iniciação, onde os membros da tribo passam ao status de guerreiros, e os exilados podem entrar na tribo. Porém, tem um detalhe importante nisso tudo. Conseguir concluir a aprovação permite que o exilado volte à tribo, mas vencer a aprovação faz com que as matriarcas garantam um desejo ao vencedor, e Eloy já sabe muito bem o que pedir. Entretanto, ela precisará de anos de treino para poder finalmente conseguir vencer a aprovação. Sem tempo a perder, ela inicia o treino com Rost imediatamente. Tão pequenininha, bichinha. Eita, eita. Agora, por que ele ficou com ela? O que ele é pra ela? Eu não entendi. Também ainda não foi falado. Por que ele decidiu, né, criar ela? É isso, garota. Cresceu. Essas cenas são sempre assim. Ah, olha aí, ó. Bem clichê. Mas ela é linda. Coitado do bichinho. Ah, ficou Muitos bonitona. anos de treino se passaram e agora Eloy é uma jovem muito habilidosa e está apta a passar pela aprovação. Ela é convidada a ir até o vilarejo mais conhecido de sua tribo e é nesse lugar que vai acontecer o teste. Lá ela descobre que existe uma rixa entre duas tribos, os Karja e os Nora. Nora é a tribo a qual Eloy deseja fazer parte, e Karja era uma tribo muito agressiva que costumava sequestrar e sacrificar alguns dos Nora, como também de outras tribos. Porém, o rei dos Karja morreu, supostamente assassinado pelo próprio filho, que julgava como sendo cruéis os atos de seu pai e que agora deseja um período de paz. No lugar, ela conhece um homem chamado Erend e também um homem chamado Olin, que curiosamente usa o mesmo foco que Eloy. Olin diz que conseguiu o objeto em algumas ruínas antigas, mas sem dar maiores explicações, ele acaba saindo do lugar e Eloy toma o seu caminho, indo para o dormitório para descansar para o dia seguinte. Curiosamente, alguns dos seus adversários são aquelas crianças que a viram ser rejeitada pela mulher quando ela estava colhendo uvas. Olha.
uma das crianças que agora já é um adolescente é o cara que atirou a pedra em sua testa anos atrás. Depois de algumas animosidades entre eles, ela descansa e no dia seguinte o rito começa. Depois de alguns desafios, Eloy acaba vencendo o evento e quando ela estava prestes a receber o prêmio, um grupo cultista misterioso ataca o acampamento e mata todos os competidores, exceto Eloy, que usando um arco e mais tarde uma arma dos próprios cultistas, encerra a ameaça e descobre que alguns inimigos que estavam ali usavam o mesmo foco que ela. Enquanto ela revistava um dos comandantes inimigos, ela acaba sendo pega desprevenida. Ih, rapaz. Sal. Vire agora para o sol, criança. Cadê o... Ah, eu sabia que o cara ia ajudar ela. Ó. Ai, será que ele vai morrer aí? O bichinho vai ser tão bonzinho. Cadê? Ah, eu sabia! É sempre assim. Reage, vaca! Queime tudo e cumpra a sua tarefa. O senhor que manda. É, Gomona. Eloy, Oh, bichinho com uma faca no bolso. Eloy. Sobreviva. Olha, ele vai jogar ela, será? No penhasco? Ah, ele morreu. Ai, meu Deus, que coisa triste. Eloy acaba sobrevivendo e é levada pela matriarca Tirsa até o local mais sagrado dos Nora, o centro de uma montanha. Só que novamente existe uma divergência de ideias entre duas das matriarcas, aquelas mesmas duas do início do vídeo. Tirsa foi a que sempre esteve ao lado de Eloy e entende que a jovem agora faz parte da tribo e pode ficar ali para se recuperar. Entretanto, para a outra matriarca, Eloy sempre será considerado uma criança amaldiçoada. Por isso ela considerava a presença de Eloy dentro daquele lugar sagrado como um ato de heresia. Eloy, assim que desperta, encontra um foco que parece ser de um dos inimigos encontrados. Nele é possível ver através de um holograma aquele mesmo homem que matou Rost. Ele diz que o objetivo do ataque é eliminar o alvo, que para surpresa de Eloy é ela mesma. E curiosamente uma outra imagem aparece, dessa vez de uma mulher um pouco mais velha, porém com um DNA praticamente idêntico ao de Eloy, o que faz com que ela acredite que aquela mulher ali é sua mãe. É irônico ver que Eloy entrou na aprovação para obter resposta, mas em vez disso ela sai do lugar com muito mais dúvidas. Tirsa aparece tentando diminuir as dúvidas da jovem e explicar mais sobre seu nascimento. Ela diz que Eloy foi achado exatamente nessa câmara. Para Tirsa, aquele bebê era uma bênção da mãe de todos, que é a divindade que eles adoram, porém para as outras matriarcas aquela era uma maldição. Em uma sociedade matriarcal onde uma criança nasce sem mãe, nunca isso seria visto com bons olhos, e isso foi o motivo do exílio de Eloy. O interessante disso tudo é que aquelas mulheres que adoravam a mãe de todos pareciam estar adorando algo que não conheciam. Onde elas viam uma deusa, Eloy via apenas uma porta, resquícios de uma tecnologia antiga, e assim que ela se aproxima da porta, uma inteligência artificial aparece, algo até então novo para a matriarca, que a partir dali acredita que a deusa havia falado com a garota. O ceticismo toma conta da jovem, que diz que ela não foi reconhecida durante o escaneamento porque alguns dados estavam corrompidos, e a matriarca entendeu que Eloy deveria dar um fim à corrupção, vendo que aquela ali era uma missão dada pela mãe de todos.
Eloy deve agora viajar até a cidade de Meridiana para encontrar Olin, aquele mesmo cara que tinha um foco no dia da aprovação, já que foi através do foco de Olin que conseguiram identificar Eloy. E para conseguir andar livremente por todos os lugares, 2 das 3 matriarcas concedem o status de emissária a Eloy para que ela possa cumprir a sua missão. Ela aceita o objetivo e parte até Meridiana. No meio do caminho, ela faz alguns aliados, resgata algumas pessoas e destrói várias e várias máquinas. E o mais importante, ela descobre quem são seus verdadeiros inimigos. Os cultistas responsáveis pelo ataque no dia da aprovação faziam parte de uma facção dos Karja que apoiava o rei anterior. Essa facção descobriu como controlar as máquinas para lutarem a seu favor. Mas ao que tudo indica, eles estão agindo a mando de alguém, e mais pra frente eu volto a falar disso. Chegando em Meridiana, Eloy encontra mais uma vez o Erend, e explica que precisa obter informações na casa de Olin, ao que tudo indica ele pode ser um traidor. Erend aceita e chegando no lugar, eles encontram um abrigo subterrâneo. Eloy encontra um holograma que mostra que o líder dos cultistas sequestrou a família de Olin para fazer com que ele trabalhasse para ele. Olin se interessava muito pela tecnologia de outras eras e isso trouxe a ele muito conhecimento. E com esse conhecimento surgiu também o interesse dos cultistas, por isso ele foi obrigado a trabalhar para eles, cavando e buscando armas de outras épocas. Eloy descobre a localização de Olin e vê o objetivo dos cultistas sendo realizado, máquinas sendo reerguidas para montar um exército sob o comando desses cultistas. Nessa hora do nada, os focos de todos ali presentes param de funcionar, exceto o de Eloy. Essa interferência foi causada por alguém desconhecido, mas que parece estar do lado da jovem, já que ele dá dicas de como ela sair dessa situação. Ele apenas diz que essa é a única ajuda que ele pode dar a ela nesse momento. Depois de destruir algumas máquinas e vários cultistas, Eloy encontra Olin que fornece algumas respostas à jovem. Ele diz que os cultistas se chamam de Eclipse e eles querem trazer de volta as máquinas antigas, e eles estão fazendo isso através de um suposto demônio chamado de Hades, que é apenas uma voz que dá os comandos a essas máquinas e elas ressurgem. Além disso, Olin esclarece que aquela outra mulher que apareceu no seu foco, que supostamente poderia ser a mãe de Eloy, apareceu como um resquício de uma memória de um lugar próximo dali, e ele sugere que ela vá até o lugar para saber mais sobre isso. Depois de conversar, Eloy permite que Olin continue vivo por achar que ele estava sendo coagido e não tinha como fazer o contrário. Antes de ir até o local falado por Olin, Eloy encontra um foco que traz a voz do próprio Hades. Através desse dispositivo, ele percebe que a jovem sobreviveu ao ataque no dia da aprovação e diz que isso é inaceitável antes de destruir o dispositivo. O que é isso? A entidade vive. Inaceitável. 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 Chegando até o local mencionado por Olin, ela encontra uma base de dados que esclarece um pouco mais sobre o passado da humanidade e também se depara com uma projeção daquele cara que a havia ajudado há pouco tempo. Seu nome é Silence e ele aparenta ter uma sede gigantesca por conhecimento. Desde o princípio ele não demonstra nenhum tipo de empatia por Eloy, havendo somente como um degrau para seus objetivos. Ela só concorda em ajudar porque, assim como ele, ela também quer saber mais sobre sua origem e o que aconteceu com as civilizações antigas. Depois de muito explorar ruínas e locais abandonados e enfrentar mais dezenas de inimigos, ela consegue juntar as peças e descobrir o que aconteceu. No ano de 2030, uma empresa surgiu com o intuito de trazer soluções automatizadas. O nome dessa empresa era Soluções Automatizadas Faro, e seu dono era o primeiro trilionário do mundo, Ted Faro, e junto dele, uma mulher inteligentíssima ajudou a empresa a alcançar outro patamar. O nome dessa mulher era Elizabeth Sobeck. Curiosamente, é aquela mesma mulher que possui o DNA praticamente igual ao da Eloy. A parceria entre Elizabeth e Ted começou a esfacelar quando Ted começou a investir em robôs de guerra, ou robôs de pacificação, como ele mesmo chamava. E ao ver que o Ted estava dando mais enfoque em robôs armamentistas, Elizabeth resolveu sair da empresa. Entretanto, outro problema surgiu. Com o passar dos anos, as máquinas estavam cada vez mais inteligentes, até que em dado momento elas passaram a apresentar um erro de programação. Elas começaram a se multiplicar exponencialmente, ou seja, duas máquinas gerariam 4, 4, 16, 16, 256 e assim sucessivamente. E o grande problema disso tudo é que as máquinas se alimentavam de biomassa, ou seja, toda a vida vegetal e animal estaria extinta em pouquíssimo tempo. As máquinas consumiriam todo o planeta e a humanidade estaria condenada. Nessa hora, ao saber da situação, Elizabeth surge com a única ideia que poderia salvar a humanidade: o projeto Zero Dawn, que basicamente consistiria em criar uma inteligência artificial que conseguiria preservar e gerar bilhões de embriões
para que a vida pudesse renascer. A geração de Elizabeth não tinha mais jeito de sobreviver, mas ela estava preocupada com o futuro da humanidade e para isso ela criou todo um sistema de inteligência artificial cujos nomes vieram da mitologia grega, onde Gaia seria o centro desse sistema, porém com outros auxiliares, assim como Poseidon, a inteligência responsável por preservar a vida marinha, e Lítia, a responsável pela geração da vida humana, Apolo, a inteligência responsável por armazenar toda a história da humanidade, e como se tratava de um sistema baseado em tentativa e erro, existia a inteligência artificial responsável por dar um restart caso algo desse errado. Essa inteligência artificial era chamada de Hades, o mesmo Hades que estava ajudando os cultistas do Eclipse. E qual o motivo da interferência dessa inteligência artificial? Extinguir a humanidade, só que mais pra frente eu volto a falar disso. Tudo que Eloy aprendeu foi ao longo de muitas buscas e investigações em fortalezas subterrâneas, mas até então ela não tinha todas as respostas, como ela havia sido gerada e o que fazer para impedir que Hades elimine toda a humanidade. Para conseguir todas as respostas, ela precisaria ativar um protocolo que possibilitaria abrir aquela porta lá do início da história. Enquanto ela buscava algumas respostas, ela encontrou o protocolo e fez um backup para o seu foco. Nessa hora, aquele cultista que havia matado seu mentor aparece e lança uma bomba e a captura. Horas depois, ela desperta em uma arena onde seria sacrificada para o sol. Esse que era um ritual muito conhecido dessa tribo dos Karja. Agora, qual o motivo disso? Lembram que eu falei que o rei dos Karja havia sido morto por ser muito truculento, ele sequestrava pessoas de outras tribos? Pois bem, após a morte do rei, a cidade mais importante dessa região é Meridiana. Só que ela foi tomada e esse cara quer reconquistar a cidade, por isso ele buscou apoio com Hades, que viu nesse guerreiro a chance de extinguir a humanidade novamente. Isso tudo por conta da sua personalidade caótica e etc. Outra coisa que eu não falei é que esse guerreiro se chama Elis. Eloy, após ouvir tudo o que Elis tinha a dizer, é lançada sem nenhuma arma para lutar contra uma máquina gigante e uma das mais agressivas que se tem conhecimento. Depois de conseguir recuperar suas armas de uma forma inteligente, ela derrota o inimigo, mas seus problemas andam longe de acabar. O babado é forte. Matem-na! Matem-na! Por que deixar pra elas? Me mate você mesmo! Silence. E o povo se divertindo, com a desgraça alheia. Silence e Eloy finalmente se conhecem pessoalmente, eles conversam um pouco e nessa conversa é dito que Silence já havia trabalhado com os cultistas e que foi ele que apresentou o Hades a eles. Aparentemente ele está arrependido de ter feito isso, só para que conste como informação, Silence chegou a fazer um pacto com essa inteligência artificial, onde ele encontraria seguidores para o Hades, enquanto o Hades o abasteceria com conhecimento sobre as civilizações antigas. Após essa conversa, Eloy decide voltar para sua tribo para acessar aquela porta que estava trancada. Nesse lugar, ela descobre toda a verdade sobre o seu nascimento. Opa. Agora é agora. Elizabeth, esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas, de natureza altamente caótica. Assim desperto,
A função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata, o destino da Terra permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico e, enfim, irá se desintegrar. Ela fala da desordem. Você é minha solução. Ordenei a este berçário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Soulbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física. Quando sua impressão genética permitirá a você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detém, que detém todos eles. Onde estão? Caraca, muita onda. Eles estão escapando. Para onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... Ih, O registro alfa no berçário foram dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá para você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não. Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle e nela o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades, contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar o sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. minha Nossa Senhora. Então, Como vocês viram, Gaia, em uma tentativa de conter um erro e evitar que a inteligência Hades extinguisse a humanidade, Gaia resolveu sobrecarregar o sistema, mas foi interrompida por Hades, que deixou de ser uma função subordinada e passou a controlar e corromper as outras inteligências artificiais. Diante da situação, Gaia fez a única coisa que poderia. Criou com base no DNA de sua criadora um novo ser humano, e esse ser humano é a própria Eloy. Sabendo que agora foi gerada por uma máquina, Eloy resolve pegar o módulo e destruir o núcleo de Hades. No caminho, ela encontra os cultistas tentando tomar a cidade de Meridiana com a ajuda de máquinas conhecidas como Arautos da Morte. A batalha é muito agressiva, mas com a ajuda do exército local, Eloy consegue destruir as máquinas e vingar o seu mentor. Escolhido. Hades só o escolheu porque você é um tolo. Um assassino sádico, burro demais pra ver que estava sendo usado. Sua vida toda foi um fracasso. E em breve, ninguém vai se lembrar de você. Vire agora para o sol e pense sobre isso. Deus é macho. Depois de todas essas dificuldades, finalmente ela consegue destruir o núcleo de Hades e encerrar sua jornada. No Oxi. final, ela encontra o túmulo de Elizabeth e uma das últimas conversas dela tá. e de Gaia. Controle principal armado.
Para ativar, informe nome e nível. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção. Tá porra. Bonito. É o jogo, né? Muito bonito. Triste que o cara lá morreu. Ok, Gaia. Me desculpe por isso. Onde eu parei? Você contava uma história? Isso. Então, como eu dizia, era um kit de eletrônica para crianças, mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar, e aí a grama pegou fogo. E também um pinheiro enorme que tinha ali perto. Devia ter, sei lá, uns 100 anos. Pergunta: qual era a sua idade? 6. Minha mãe chegou, ainda bem. Aí ela chamou os bombeiros e depois ela me levou até o gramado e mostrou os filhotes de pássaros mortos porque tinha ninhos no pinheiro. Pergunta: o que você sentiu? Não sei bem. Eu me lembro de gritar, eu não me importo. E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e falou Pergunta: o que ela disse? que eu precisava me importar. Ela disse: Elizabeth, não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor. Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença. Para servir a vida, não a morte. Sempre conta histórias da sua mãe, mas você não teve filhos. Eu nunca tive tempo. Acho que foi melhor assim. Ao mesmo tempo Se que ela, tivesse tido uma filha, Elizabeth, que ela o que parece um você teria clone, desejado a né? ela? Ela pode ser filha também, Acho que- considerada como filha da Elizabeth. Eu iria querer que ela fosse curiosa, Ah, voluntariosa, imbatível, eu diria. Mas com compaixão suficiente para curar o mundo. Só um pouquinho. Bom, acho que por hoje é só, Gaia. Hora de dormir. Espero que durma bem, Elizabeth.
Obrigada. Nos falamos amanhã. Oxi. Olá, velho amigo. Se lembra de mim? Ainda temos muito que discutir. Tudo que você nunca revelou. Seus mestres, por exemplo. Os que emitiram um sinal para despertá-lo. O conhecimento é gratificante, não é? Bem, vamos começar. Vixe. Que porra é essa? Um bicho enorme. Então é isso, galera. A história foi contada levando em consideração os principais pontos, mas eu ainda pretendo fazer os outros vídeos sobre esse jogo, principalmente falando das tribos presentes nesse universo. Espero que vocês tenham gostado e se der, deixem um like e comentem para apoiar. Legal. Legal, gostei. Assim, né? Não tem como, assim, falar de uma forma mais específica, porque pra mim ficou muita coisa no ar também, né? Tem o 2. Esse aqui deve ser o 1, né? Será que tem o 2? Porque esse final aí é um gancho, né? Então, né, o outro vai lá acordar a outra inteligência, né? Que é o Hades, não é isso? E aí ficou essa coisa. Agora sim, né? Interessante essa questão da origem da Aloy. Eu achei interessante, porque, como eu falei agora há pouco, não dá pra saber muito, não dá pra dizer concisamente se ela é filha ou um clone, né? Porque foi o que deu a entender, né? Que foi gerada através, né, do DNA dela e tal. Mas enfim, ficou bacana. Gostei da história, gostei. E assim, né? É um jogo que te envolve. Eu acho muito interessante, né? Os jogos de hoje, eles têm, assim, não só essa questão da jogabilidade, mas é uma questão da história, né? Que te envolve, que te deixa curioso. Então, ficou legal, gostei. Mas enfim, gente, se vocês querem assistir mais vídeos como esse, não esquece de comentar aí embaixo, né? Olha, eu sei que já teve pedidos aí pra eu assistir também eu acho que é do Resident Evil. Não, é do Silent Hill, né? Então, tipo assim, eu já vi os comentários, o Kokimoto já separou aí na nossa listinha, né? Como eu sempre falo pra vocês, pode demorar um pouco, mas vai sair. Eu só não reajo se tiver problemas com direitos autorais, mas enfim, né? Dentro da medida do possível, eu tento atender os pedidos de vocês de uma forma geral, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de comentar, não esquece de deixar teu like, para que eu saiba aí se vocês estão gostando ou não. Belezinha, gente? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, beleza? Beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.